Live. Olá, pessoal do YouTube, começando aqui uma live. Bom, hoje eu estou aqui para estrear um novo programa, o programa Elas e o Vinho. Então, seja muito bem-vinda aqui, minha amiga, a esse programa Elas e o Vinho, onde eu vou te mostrar como mulheres podem arrasar harmonizando aí vinhos em qualquer ocasião. Meu nome é Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. E para a gente inaugurar aqui o nosso podcast Elas e o Vinho, eu trouxe um tema que às vezes é muito recorrente, às vezes é um tema que realmente as mulheres se preocupam muito, que é o seguinte: vinho bom é vinho caro ou vinho barato? E o objetivo aqui hoje, na verdade, com você, minha amiga, é desmistificar essa ideia, né, de que vinho bom é só vinho caro, ou que vinho ruim é vinho barato. Então, esse episódio hoje é dedicado aqui para as mulheres que ainda acreditam que tem que gastar muito dinheiro para atingir aí um vinho bom, para ter acesso aos vinhos. É aquela mulher que ainda não sabe diferenciar o que é um vinho bom, né? E o preço desse vinho, se ele corresponde realmente à qualidade que esse vinho apresenta. Então, esse episódio é dedicado para você que gosta de vinhos, que já consome vinhos, mas que ainda tem essas dúvidas e que muitas vezes você deixa de comprar um vinho ou um pouco mais caro ou um pouco mais barato, simplesmente porque você não sabe. Você tem medo aí de se arriscar, tanto de um lado como de outro. É isso que nós vamos ver hoje aqui. Bom, então, esse episódio aqui é dedicado a você, minha amiga, e nós vamos começar com essa ideia de que por que a gente confunde, né, tanto essa questão do vinho caro com o vinho bom. Na verdade, tem uma história por trás disso, né? A gente teve aqui no Brasil mesmo um momento, até os anos 90, mais ou menos, que os vinhos não chegavam aqui, não existia uma importação de vinhos tão fluida como agora a gente tem. Então, os vinhos realmente não eram tão acessíveis. A gente acabava não tendo acesso aos vinhos da maneira como a gente tem hoje. A gente vai no supermercado hoje e encontra vinhos por diversos países. Se você é uma mulher que gosta de vinhos, você já deve ter visto uma prateleira de supermercado repleta ali de vinhos separados por Argentina, Chile, Uruguai, depois os europeus, franceses, portugueses, né, até alemães, espanhóis. Não tinha essa diversidade de vinhos. E o que acontecia? Eu me lembro bem, na época eu trabalhava no banco, lá na Praça da República, e começaram a surgir as primeiras lojinhas de importados. Ai, que delícia que era ir na hora do almoço, na lojinha de importados, só para ficar xeretando os produtos gourmets que vinham para cá, os vinhos, os docinhos, aquelas coisinhas que a gente só teria acesso se viajasse para o exterior. E lá, claro, tinham os vinhos importados, olha que chique. E o que acontecia? Esses vinhos importados, como eram importados, a referência deles era em dólar. Ou seja, dependendo ali da temperatura do dólar, né, o preço era um, era outro. Então, veja só, o preço estava influenciado pelo câmbio do Brasil. Será que isso tem a ver com a qualidade do vinho? Eu te pergunto. Também influenciado, e até hoje pelos impostos. Então, será que quando você está bebendo imposto, você está realmente usufruindo aí da qualidade do vinho? Será que é um bom parâmetro você pensar que só porque ele é caro, ele é um bom vinho? Será que é a única maneira de você saber isso? Um bom vinho é um vinho caro. Tá bom, mas e se esse vinho caro tiver um defeito? E se esse vinho caro é caro por fatores de marketing, por fatores de mercado, por fatores de câmbio, por fatores de impostos? Como é que você mede isso? Você já parou para pensar nisso? Né? Então, pode ser que você esteja, na verdade, enfrentando aí uma certa dificuldade e talvez você tenha esse mito, né, de que eu só vou comprar vinhos caros porque eu tenho certeza que vai ser um vinho bom. E às vezes não é. Né? Eu tive até o caso de uma aluna, por exemplo, que a gente teve uma oportunidade de estar degustando com ela, no presencial mesmo, tá? Um vinho que era um vinho até muito caro mesmo, era um espumante, que era um vinho desses caros, um espumante, um cava espanhol, na verdade, que é um estilo de espumante que é feito pelo mesmo método do champanhe.
Portanto, não é um dos vinhos mais baratos espumantes. Mas o que aconteceu? Quando a gente abriu esse vinho, a gente percebeu que ele tinha um defeito, ele tinha passado do ponto já, né? Ele já devia ter sido aberto antes. Ele já estava com muitos anos ali de engarrafamento. E o que aconteceu? Já por abrir, para ver, vendo a rolha, a gente já percebeu que tinha alguma coisa errada. E o que é bonito, né, o que é gostoso do espumante são justamente as borbulhas, essa fluidez de borbulhas, a riqueza, né, disso. E ele já tinha perdido isso. Não que ele fosse um vinho ruim. Ele era um vinho caro, era um vinho bom, na verdade, se ele estivesse na época correta, mas quando a gente abriu, ele apresentou um defeito. Então, você percebe que a gente pensar só certo, errado, preto ou branco, bom, ruim, não é muito bom para você, porque você perde essas referências e, na verdade, você acaba acreditando em algo que não é verdadeiro. Até porque, não sei se você sabe ou não, mas existe uma diferença entre vinhos do dia a dia e vinhos de guarda, né? Vinhos do dia a dia, aqueles que você são os vinhos mais jovens, os vinhos mais, diria, mais simples, aqueles que a maioria dos vinhos que a gente tem, que são para a gente consumir, consumo imediato. Consumo imediato não é na hora, tá? Consumo imediato, basicamente, são vinhos para consumir entre 1, 2, 3 anos aí. E às vezes, por a gente deixar não consumir, né, nesse período, é que a gente pode deixar de sentir todo o prazer que ele pode nos oferecer. Principalmente quando a gente quer harmonizar esse vinho, né? Porque quando a gente quer harmonizar, justamente a gente quer juntar o prazer que o vinho oferece com o prazer que a comida nos traz. E aí, se a gente tá com um vinho do dia a dia, mas que passou do ponto, a gente pode não ter esse prazer. E a mesma coisa pode ser quando você tem um vinho de guarda, que é um vinho que, na verdade, foi produzido para ser guardado por um tempo e ser consumido com mais anos de envelhecimento, né, ou de guarda, e você consome ele mais jovem. Você também não aproveita todo o potencial que ele tem para te oferecer, e ele é mais caro normalmente. Normalmente, um vinho de guarda vai ser mais caro porque ele tem um processo de elaboração mais trabalhoso, justamente para ele aguentar a passagem do tempo. Eu me lembro muito bem, uma vez, também lá no banco, que um colega meu, ele veio todo orgulhoso, né, me comentar assim, que ele tinha ganho um Beaujolais Nouveau, né, que é um vinho francês, e que ele tinha guardado esse vinho por 4 anos, ele estava esperando um momento ótimo para ele desfrutar desse vinho, para ele abrir esse vinho numa ocasião especial. O que ele não sabia é que este estilo de vinho, até pelo nome, né, Beaujolais Nouveau, é um vinho jovem, é um vinho francês, é um vinho muito bom, e é um vinho que deve ser consumido para você desfrutar de tudo que ele oferece, pelo menos, assim, como mínimo, né, nos primeiros 6 meses de produção dele. É um vinho jovem para ser tomado jovem, e jovem no sentido mesmo jovem. Quando ele sai, existe até uma festa do Beaujolais Nouveau para comemorar que ele saiu, é o vinho do ano, e ele deve ser consumido em 6 meses, máximo 1 ano. Ele já tinha guardado esse vinho 4 anos e vai saber como que ele tinha guardado esse vinho também, tá? Porque também tem essa. Como é que você conserva esse vinho? Em condições boas de temperatura, de umidade, né? De luz. Tem uma série de fatores aí quando você tem um vinho de guarda. Por isso mesmo, muitas vezes, tomar um vinho de guarda, que são vinhos especiais, tá, meninas? E que, assim, o vinho de guarda são vinhos especiais. No mundo inteiro, não são produzidos tanta quantidade de vinho de guarda, assim. São mais caros por conta do processo de produção. E, geralmente, o que é muito bom é você comprar ele no momento ótimo que ele sai, né, da vinícola, no momento que a própria vinícola, inclusive, recomenda um momento para tomar esse vinho, para consumir esse vinho. É melhor comprar ele, muitas vezes, nessa ocasião, se você não tem um lugar para guardar adequadamente esse vinho. Tá? Então, deixar ele guardadinho lá na vinícola é muito melhor. Agora, bom, então, você já entendeu que hoje a gente vai falar desse tema, e eu já estou aqui comentando algumas coisas com vocês para te dar já uma ideia do porquê que, às vezes, a gente encontra vinhos mais caros, vinhos mais baratos, e o que significa? Será que são bons vinhos? Tanto um como o outro? E o que eu quero te dizer que é o seguinte, como que você vai saber isso, né?
é mágico, é uma coisa que você vai ter que nascer sabendo? Não, na verdade, quando você começa a estudar vinhos, quando você começa a saber sobre vinhos, isso é importante porque é isso que vai começar a te guiar na escolha desses vinhos e te dar mais segurança na hora de você comprar esses vinhos, na hora de você degustar esses vinhos, na hora de você pensar nesse vinho para uma harmonização. Eu sempre comento que muitas vezes a diferença entre um vinho mais caro ou um vinho super caro e um vinho da mesma região, das mesmas condições de elaboração, que é mais barato do que aquele, muitas vezes tem a ver com questões, por exemplo, de quantidade de produção. Né? Quando você tem uma vinícola muito pequenininha, produzindo poucas garrafas, por conta da escassez, às vezes o preço realmente vai ser muito maior do que a vinícola do lado dela, que produziu o dobro de garrafas. Ela pode fazer um valor mais econômico naquele vinho. E não significa que a qualidade é radicalmente diferente. Na verdade, às vezes, a diferença... Eu gosto muito de fazer a analogia da Fórmula 1, né? O primeiro lugar da Fórmula 1, quer dizer, o segundo lugar da Fórmula 1 não perdeu por quilômetros ou por horas de diferença. Muitas vezes ele perdeu por milésimos de segundos. Então ele não é horrível e só o primeiro é bom, né? Só quem ganhou é bom e o segundo lugar e o terceiro lugar são péssimos. Não, não é assim que funciona, não tem esse contraste tão radical. E na verdade você só vai saber definir isso quando você estuda vinhos. E eu sinto muito te informar, mas esse é o melhor caminho realmente, porque você tentar pegar dicas, pegar a opinião de um, a opinião de outro, eu vou te falar bem a verdade, sempre vai te deixar sempre com uma certa insegurança. Será que é verdade? Será que essa opinião não está desviada? Será que não tem algum outro motivo para me dizer desse vinho? Então, assim, beber vinho é muito caro? Que é outra questão. Eu só vinho caro é bom, então beber vinho é muito caro. Então, na verdade, quando você estuda vinhos, quando você gasta um tempo aí para realmente entender dos vinhos, saber sobre vinhos, ter esse conhecimento, você começa a separar o joio do trigo, você começa a distinguir justamente essas ideias, esses conceitos, né? Que nem sempre para você beber vinhos vai ser uma coisa cara, você pode encontrar vinhos muito bons, com bom preço, bom custo-benefício, onde você vai sim conseguir encontrar aquilo que você está procurando, e inclusive você vai se sentir mais segura quando você quiser ir um passo a mais e comprar um vinho um pouco mais caro do que você está acostumada, porque você vai se sentir segura ao escolher esse vinho, porque você tem a sabedoria do vinho. Tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso? Em resumo, que um bom vinho, ele não precisa ser caro para ele ser justo. Que um bom vinho, ele não deve ter defeitos. Né? E aí, às vezes, um vinho caro tem defeitos. Né? Um vinho barato pode ter defeitos, mas um vinho caro também pode ter defeitos. Um vinho que tem a qualidade, ele não tem defeito. Um vinho que tem a qualidade, ele tem um estilo de vinho que você está procurando para aquele seu momento com o vinho, para aquela sua ocasião com o vinho. E nem sempre a ocasião requer um vinho caro. Você tem ótimos vinhos para determinadas ocasiões que combinam muito com aquele momento. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você tem uma festa de casamento com muitos convidados. Né? Você não precisa comprar um vinho ultra caro para servir todos esses convidados de uma maneira gostosa, adequada, harmonizando com a comida que você vai servir no casamento. Você pode chegar num espumante, por exemplo, com uma característica que vai combinar com aquela comida e, além do que, vai agradar a maior parte dos seus convidados. Por quê? Porque nem todo mundo tem o mesmo gosto para o vinho, nem todo mundo gosta dos mesmos vinhos. E você não precisa comprar o vinho mais caro para ser o vinho mais gostoso. Né? E aí ter essa correspondência. Então, depende muito do estilo de vinho, vai depender da região do vinho, vai depender das uvas, né? Tudo isso tem a ver com a qualidade do vinho. Vai impactar também, muitas vezes, o preço do vinho, sim, dependendo da região, né? E principalmente aqui no Brasil, né? A gente estou falando sempre aqui com a nossa referência do Brasil, né? Uma outra coisa que é muito importante a gente perceber
é que dentro da garrafa, dentro de cada garrafa, né, tem uma história ali daquele vinho. Tem algo ali que foi feito para te transmitir alguma coisa. Isso conecta você com o vinho e isso te ajuda a harmonizar esse vinho. Na verdade, te ajuda a arrasar harmonizando vinhos quando você conhece essa história que está dentro daquela garrafa, essa história por trás do vinho. Então, se você quer realmente conseguir comprar vinhos de qualidade e realmente se sentir segura com isso, é muito importante você ter esse conhecimento, você saber que existe algo por detrás ali. Né? E aí você pode falar, mas ai caramba, eu não tenho muito tempo para aprender sobre vinhos, ou como é que eu posso conciliar logo essa questão de saber esse vinho se eu tenho que comprar logo um vinho? Existe um método, né, que até eu desenvolvi para as mulheres, justamente é um método que eu ensino no meu curso, e que eu até tenho uma live no meu canal aqui do YouTube, quem tiver aqui no Instagram, se quiser vir para o YouTube, eu estou também aqui ao vivo no YouTube, e lá eu tenho até uma live onde eu explico um pouco como funciona esse método que é o GCP, tá? Que as minhas alunas aplicam. É um método que ele não considera só o preço na hora de você decidir pelo um bom vinho, porque sempre depende também, primeiro, do seu gosto pessoal, né? E do seu gosto pessoal conectado com a ocasião que você quer desfrutar daquele vinho. Então, o preço é só um terço da sua decisão da compra do vinho. O gosto pessoal é o nosso G, o C é da curiosidade, né? Porque você também pode querer comprar um vinho para conhecer um novo vinho, uma nova uva, uma nova região. Você não precisa ficar presa sempre ao mesmo vinho. Às vezes, pelo mesmo preço, você consegue fazer uma nova descoberta. E o preço, sim, o preço é o seu limite de orçamento. Quando você pensa em comprar um vinho, você pensa, bom, quero comprar um vinho numa faixa de preços, tá? E a gente tem umas faixas de preço que podem te orientar aí na hora de comprar. E é isso que as alunas aplicam. E isso dá muito certo, porque você não fica só presa no preço, você vai buscando uma qualidade nesse vinho para o seu momento, para o seu gosto pessoal e também para você descobrir coisas novas, não ficar sempre presa na mesmice, né, do vinho, sempre naquele mesmo mesmice ali, sempre o mesmo vinho, a mesma uva, a mesma vinícola, tá? E o maior benefício que você tem aí, ao saber isso e ao saber identificar isso no vinho, é que o vinho bom não precisa ser caro para ser bom e para ser bom para aquele seu momento. Tá? Essa é uma das grandes vantagens aí, porque aí você começa a entender o custo-benefício do vinho. É muito engraçado, porque a gente sempre ouve, né, falar do custo-benefício, mas afinal de contas, que raio é isso do custo-benefício? E eu gosto de explicar da seguinte maneira: é fácil saber o custo é o preço, né, o que você está pagando por ele. Isso é fácil, está lá, tá na nota fiscal. Mas e o benefício? O que você vai extrair desse vinho? O que esse vinho vai te transmitir? Ele vai servir para aquele seu momento, para aquela ocasião que você escolheu aquele vinho, para aquele prato que você decidiu fazer para harmonizar, para você mesma ou para os seus convidados, para o teu almoço ali de domingo, né? Ou porque você vai visitar uns amigos que vão fazer ali um churrasco e você vai comprar um vinho para levar lá. Esse é o benefício. E o benefício, ele fica muito subjetivo quando você não entende nada de vinhos, obviamente. E não é sua culpa. É simplesmente porque o benefício, ele tem a ver com toda essa questão aí que tem por trás de cada vinho, da uva, da região produtora, da história desse vinho. Então, quando você não conecta o saber do vinho com a experiência do vinho, se você não conectar essas duas coisas, você perde muito dessa percepção do vinho. Você acaba não entendendo aquele vinho. Você acaba não sabendo se aquele vinho realmente é um bom vinho. É simples assim. Então, não é só o preço que vai influenciar e que vai compor essa questão do vinho, do custo-benefício. É justamente o que esse vinho vai te trazer em termos de qualidade. Tá? E principalmente no Brasil, como eu já falei, que distorce às vezes um pouco o preço com relação a impostos, isso realmente fica muito mais difícil se você não se conecta com essa questão de entender do vinho. Isso é muito parecido quando você, por exemplo, você pode viajar para uma região, né? Você pode viajar para uma região e você visita uma vinícola.
por acaso tem uma vinícola lá, você vê que tem no hotel lá um folheto que diz, puxa, aqui temos uma vinícola, tem uma visita guiada, você pode ir lá visitar. E você vai visitar essa vinícola. Muito bem. O que acontece? Você chega lá para visitar essa vinícola, a visita guiada, vão falar um monte de coisas para você, e isso pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, se você não está conectada com esse saber do vinho, se você não se você não tem previamente aí uma bagagem. Quando você tem essa bagagem, é quando você começa a interagir, é quando você aproveita muito mais essa visita. Por quê? Porque você, além de entender o que estão te explicando, você realmente vivencia, experiencia isso, não como uma coisa solta, mas sim por uma vivência daquilo que você tem de conhecimento junto com aquilo que você está experimentando e vivenciando na hora. É como escutar, por exemplo, música, né? Simplesmente escutar e você conhecer sobre aquela música, como que ela foi composta, quem compôs, quem são os autores, né? Quem gosta de música clássica, saber um pouco da história do compositor, da vida dele, né? Se gosta de rock, também é a mesma coisa. A galera que gosta de rock gosta de saber como é que foi que montou a banda, como é, de onde veio, para onde foi, né? Tudo isso faz parte do prazer da música. No vinho não é diferente. No vinho é muito parecido. Por isso que é muito assim, é que você pensar também que vinho barato é vinho ruim, eu sempre questiono o que é barato para você. Porque também tem essa questão do valor. O que é barato para um pode não ser barato para o outro. Né? Então, o que é barato? O que é caro? O que é valor? Então, eu estou colocando um monte de coisas aí para você pensar mesmo, para você começar a borbulhar aí na sua cabeça que nem um espumante. Fazer uma espumante aqui na sua cabeça. Porque é isso mesmo. Agora, tudo se resume a isso. Se você não se conecta com o vinho, com a história do vinho, com o que ele representa, de onde ele vem, como que ele é, você não vai conseguir distinguir realmente o que é um bom vinho de um vinho ruim. Você não vai conseguir perceber a qualidade desse vinho. Tem a qualidade do próprio vinho, do próprio líquido, e isso sim, existe uma técnica que você consegue detectar se ele tem algum defeito físico mesmo, né, na taça ali. No visual, no olfativo, no gustativo, você consegue identificar defeitos do vinho. Mas eu estou indo mais além aqui. Você consegue também perceber essas qualidades conforme a sua experimentação e conforme o seu conhecimento. Dessa forma, você consegue realmente escolher um ótimo vinho, né, um bom vinho, para você arrasar aí nas suas harmonizações, porque não basta ter preço, ele tem também que ter características para combinar com os seus pratos, com a sua harmonização. Quer ver um exemplo? Muito fácil. Tem determinados pratos que eles pedem um vinho jovem. E geralmente o vinho jovem é o vinho mais barato. E se você colocar o vinho mais caro, que é muito mais complexo, que é amadeirado, que tem muitas características, não vai funcionar com aquele prato. Porque você está harmonizando algo que precisa de características de juventude. E por mais caro que seja o vinho, não vai rolar ali a vibe, o match. Então, o vinho não precisa ser caro para harmonizar com determinados pratos. Então, às vezes, existe realmente esse mito de que só vinho caro, só vinho caro. E eu vou contar para vocês uma história de uma aluna. Me permita, Rose, que eu te conte aqui a sua história, porque é muito legal. Eu sempre gosto de repetir ela, porque é muito didática, tá? E a Rose é minha aluna do curso. E a Rose é uma aluna muito aplicada, nunca falta nas nossas degustações, e ela sempre trazia uns vinhaços para a degustação. Toda vez era só vinho top. Pensa no vinho top. Eu não coloco, só para você entender, quando eu faço as degustações com as alunas, eu não coloco marca, eu não coloco preço, né? Rótulo tem que ser este, né? De tal preço ou este específico. Eu dou as orientações para o nosso tema daquela reunião. Se o tema da reunião é um tipo de uva, Cabernet Sauvignon, olha, então vocês vão trazer Cabernet Sauvignon, se for genérico. Não, Cabernet Sauvignon do Chile. Então, pode trazer qualquer Cabernet Sauvignon do Chile, de qualquer vinícola, de qualquer preço. Ok? Só que a Rose só trazia vinho
acima de R$ 100. Nunca ela trazia, era vinho de 100, 120, 150, era só vinhaço, ou seja, eu falei, caramba, né? Só que eu tinha que explicar para elas qual era a característica de um vinho jovem, de um vinho mais simples, porque justamente a gente precisa aprender de tudo para a gente ter repertório, para a gente ter ferramenta aí para harmonizar, né? Então eu tinha que explicar. Eu precisava do vinho com essas características. E esses vinhos dessas características não são de R$ 100, são mais baratos. E aí eu joguei o desafio para elas. Eu falei, gente, para a próxima reunião é o seguinte, vocês vão me trazer um vinho tinto assim, assim, mas tem que ser abaixo de R$ 70. Eu não vou aceitar, eu vou pesquisar na internet, eu não vou aceitar rótulo acima de R$ 70, hein? E olha que eu fui boazinha. Abaixo de 70, qualquer coisa, 30, 40, 50, mas tem que ser abaixo de 70. O que aconteceu? A Rose se desesperou. Ela me ligou desesperadamente, Lília, não vou conseguir comprar, como é que eu vou comprar esse vinho? Não é possível, só vinhos acima de R$ 100 são bons, eu não consigo comprar vinho abaixo de R$ 100, porque eu sei que vão ser ruins e não sei o quê. Blá, blá. Rose, calma, calma, vai lá, compra seu vinho, vai lá, escolhe, segue aqui o meu roteiro, vai lá, compra seu vinho abaixo de 70 e vem para cá, confia no processo. E aí ela fez, né? Ela fez, a gente fez nossa degustação, como sempre, todo mundo ali, tal, na nossa super vibe ali das mulheres do vinho, tal. E o que aconteceu no final das contas? No final das contas, ela acabou muito surpreendida. Ela me confessou e falou, Lília, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia encontrar um vinho abaixo de R$ 100 com essa qualidade e, inclusive, eu estou notando que se ele não tem, talvez ele tenha até mais qualidade de alguns vinhos que eu já comprei de R$ 100. Na percepção, na experimentação, na boca, no nariz, entende? Então, quando você sabe fazer isso, você percebe. Claro que isso demanda prática, demanda saber o que fazer, demanda o passo a passo. Bom, e aqui nessa live não é esse o tema, tá? Mas eu só quero mostrar que às vezes é realmente um mito, né? Você pensar que só o vinho por preço vai te garantir uma qualidade. Que o grande lance, comprar vinho caro é fácil, gente. É fácil. A questão é como a gente garimpa os vinhos, como a gente aprende, né, a garimpar os vinhos mais baratos, que sejam bom, bonito e barato. Essa é a coisa gostosa. E que sirva para o nosso objetivo de harmonização, que sirva para aquilo que a gente quer entregar, tanto para a gente mesmo, para o nosso próprio prazer, como aquilo que a gente quer entregar aqui para os nossos convidados, que é um momento de prazer com um vinho que encaixa com a sua comida, com a sua gastronomia. Tá? Outra coisa que vai impactar também, né, nessa qualidade do vinho, olha só, tem coisas externas que vão impactar. É como eu falei, é o momento que você serve o vinho, né, se ele está no momento certo, no seu momento ótimo de serviço, como eu dei o exemplo ali no começo, né, do meu amigo que guardou um vinho que era para ser tomado jovem, ele perdeu toda a juventude desse vinho, né, o prazer que a juventude traz, e o serviço do vinho, né, servir o vinho também na temperatura correta, da maneira correta, né? Também isso impacta, além, claro, da harmonização. Tá? Então, basicamente, esse era o recado que eu queria trazer para vocês, né? E queria comentar também, para finalizar aqui, que assim, o efeito colateral de você saber de vinhos, né, de você gastar seu tempo, seu dinheiro aprendendo sobre vinhos, é que você vai economizar nos seus vinhos. Você vai economizar ao escolher os seus vinhos bons com uma boa relação custo-benefício, em qualquer ocasião, seja para sua casa, seja para dar de presente, seja para os seus convidados, seja no restaurante. E você vai surpreender as pessoas não pelo preço, mas pelo teu saber, né? Porque você vai ser uma mulher muito mais interessante, porque entende de vinhos e sabe escolher vinhos diferenciados de bom preço, boa relação custo-benefício, principalmente vinhos que muitas vezes as pessoas não têm coragem de comprar.
A Rose, por exemplo, perdeu já, né, o medo. E você, minha amiga? Como é que você vai fazer? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso primeiro podcast aqui, Elas e o Vinho, de 2024. E eu te espero no próximo podcast, que vai rolar na quinta-feira. Eu vou avisando aqui pelas redes sociais o tema, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E se vocês quiserem algum tema mais específico, alguma coisa que incomoda vocês ou que vocês tenham dúvidas, deixa aqui nos comentários, aqui no Instagram, aqui no YouTube, que aí eu dou uma lida, vou saber, e aí com essa sugestão eu posso desenvolver esse outro tema para vocês. Tá bom, minhas queridas? Um beijo grande, minhas amigas do vinho. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro aqui, Elas e o Vinho.